Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número... Não é Gênesis, é Êxodo, queria dizer, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero dar um spoiler para você do livro. O tema do livro, da pregação desta noite é adoração como Deus deseja. E o que eu vou fazer para você é um pequeno resumo do que é esse livro. Então é o que eu vou ministrar no seu coração com o tema adoração que Deus deseja, ou adoração como Deus deseja. Espero que você acompanhe e que você seja tremendamente abençoado pela palavra do Senhor na sua vida nessa noite. Capítulo 4 do livro de Êxodo, você vai encontrar capítulo 3, do livro de Êxodo, mas também vamos para o capítulo 4, sendo que o nosso assunto mesmo vai ficar no capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Adoração como Deus deseja. A partir do versículo 1 mesmo, graças a Deus, vamos conversar sobre este assunto abençoado que o Senhor tem para nós como sua igreja. Só vou deixar aqui minha cola, prontinho para poder me direcionar aqui e falarmos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Êxodo, nós temos aqui a conversa, o chamado de Moisés. Moisés vai encontrar com Deus e a partir desse momento, Moisés tem um encontro revelador que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva, a sua maneira de entender e de viver o Evangelho de Cristo. Deus é bom e abençoador. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Te dê muita alegria por ter trazido esse copo de água abençoado para mim. Se você quiser trazer um café, uma picanha também, eu estou aceitando. Não tenho problemas para tomar café. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele. Guarda essa palavra, se revelou. É muito importante para você entender a adoração. Numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, guarda isso, guarda essa reação de Moisés. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Guarda essa reação de Moisés, você vai precisar dela, versículo 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou, guarda isso, eu sou, guarda essa frase, eu sou, guarda isso, vou falar de novo, eu, o Deus de Abraão, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés fez o quê, irmãos? Moisés fez o quê? Cobriu o rosto, não esqueça disso também, porquanto temia olhar para Deus. Continua, versículo 7, disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Versículo 8, por esse motivo desci, guarda de novo isso,
a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio a Faraó para tirar do Egito os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou Deus. Ousado Moisés. Quem sou eu? Guarda também isso, para me apresentar diante de Faraó. Isso faz parte da adoração, tá? Isso que está acontecendo com Moisés. E fazer sair os israelitas das terras do Egito. Assegurou-lhe Deus, também faz parte da adoração. Eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vos prestareis culto a Deus deste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei eu responder? Qual foi a resposta de Deus? Vamos ler juntos, versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés o quê? Mas o ânimo que vocês estão falando isso é contagiante. Vamos, volta para lá, versículo 14. Então afirmou Deus a Moisés: ninguém vai dar glória a Deus, não? É palavra do Senhor isso, não vai dar glória a Deus, não? Tá bom, tudo bem, vamos dar glória daqui a pouco. Vamos lá, e disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé. Eu acho que eu sou o único doido aqui nessa igreja. Vamos falar de novo. Eu sou dessa igreja, então eu posso ficar doido aqui. Disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, Yahvé, o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de glória a Deus. Amém? Irmãos, vamos falar de adoração como Deus deseja. É o que esse livro fala e é a pregação dessa noite. Preciso começar dizendo que o ponto de partida para compreender a adoração cristã é reconhecer que a adoração flui do ser e da obra de Deus. Vou falar de novo. O ponto de partida para compreender a adoração cristã é reconhecer que a adoração flui do ser e da obra de Deus. Em outras palavras, a adoração começa com a reflexão de quem Deus é e não sobre nós. Quando vamos adorar, pensamos em Deus, pensamos no seu ser e pensamos nas expectativas de quem? Deus, e não nas nossas expectativas. Quando eu me converti na igreja, eu ouvia muita gente falar: quanto mais você adora, mais bênção você recebe. É mentira? Não, mas o problema é que isso me fazia concentrar nas bênçãos e não no Deus que devia ser adorado. É igual você falar para uma criança: se você se você comer, você vai assistir o desenho que você quer. O que você está fazendo a criança gostar não é de comida, é do desenho. Então é a mesma coisa que faziam comigo: adore e será abençoado. Me faziam amar a bênção e não o abençoador. E a adoração não é sobre a bênção, é sobre o Deus que abençoa. Não é uma reflexão sobre mim, é uma reflexão sobre... Nós não começamos a adoração pensando em nós ou no que nós queremos. Começamos a adoração pensando em e no que Deus quer. Isso vai mudar a maneira como eu entro na igreja. Vai mudar a maneira como eu encaro o culto. Porque a partir de agora eu vou ficar pensando: se é sobre o que Deus quer, que hora eu chego no culto? O que eu faço ao chegar no culto? Como é que eu me visto quando eu vou no culto? Vai mudar a minha perspectiva sobre o casamento, porque se é sobre como Deus quer, como eu encaro o meu marido, como eu trato os meus filhos,
como eu lido com a minha esposa. Então, consideramos primeiro quem Deus é e quais são as suas expectativas. Eu preciso perguntar, o que te traz na igreja? Às vezes é a música que é atraente. Às vezes é uma campanha que me abençoa. Às vezes é uma garota que me encanta. Às vezes é o perfume daquela garota. Às vezes é o convite do seu pai, do seu irmão. Deixa-me te dizer, Deus inicia a adoração e não nós. Você precisa entender que a adoração é iniciativa de Deus. A adoração não é ideia humana, é ideia de Deus. Não é invenção do ser humano, não é invenção dos pastores ou da igreja, não é invenção do ministério de louvor. A adoração é invenção de Deus. E se Deus inventou a adoração, a quem devemos perguntar como deve ser a adoração? É igual assim, se o pastor chega para a pastora Thaís e fala, olha, eu construí a casa dos teus sonhos, e oferece a casa à pastora Thaís, mas durante a construção não perguntou como devia ser a cozinha, como devia ser a sala, como devia ser o quarto. Essa não é a casa dos sonhos da pastora Thaís, é dos sonhos dele. Se é a casa dos sonhos dela, ele vai chegar, amor, vou construir uma casa dos teus sonhos. Como é que deve ser a cozinha? Você pode fazer uma reunião com o arquiteto, explicar para ele que tipo de cozinha você quer, que tipo de quarto você quer, que tipo de sala você quer. É a casa dos sonhos dela, não dos sonhos dele. É assim que acontece com a adoração. É a adoração dos sonhos de Deus, não dos meus sonhos. Então não sou eu quem decide como deve ser, é Deus quem decide como deve ser. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com quem? A adoração é um convite de Deus. É por isso, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele fala, Deus é Espírito e está procurando aqueles que o adoram em Espírito e em... Quem é que está procurando? Não é o homem que está procurando, é Deus que está procurando. Ele foi para Moçambique, achou o filho de um bruxo e me transformou num adorador. Achou você que transformou num adorador. Ele foi na sua casa, na sua família, perdido. Você estava nas drogas, se arrancou das drogas e falou, vai adorar o meu nome. A iniciativa dele nunca foi nossa. É ele que sempre toma a iniciativa. Você pecou, ele foi atrás. Você mentiu, ele foi atrás. Você se desviou, ele foi atrás. Ele sempre vai ser assim. Porque nós cantamos, tem tudo a ver com... Acabou, já era. Então, o que você precisa entender, e eu precisamos entender, é que na adoração acontece o seguinte. A adoração, fala comigo, a adoração é um diálogo divino-humano. O que significa isso? Deus se revela e nós respondemos. Lembra que eu falei? Guarda essa palavra no texto que nós lemos. O anjo se revelou a Moisés. O que é isso? Adoração é um diálogo divino. Não é, adoração não é um ato unilateral. Não é uma coisa que eu chego lá e fico assim. Ou chego em Nova Terra. Não tem a ver com isso não. Adoração é, começa Deus se revelando e eu respondo. Não, vou falar de novo. Começa assim, você está doente. O médico fala, não tem cura. E Deus fala assim, vou mostrar para você o poder que eu tenho para curar qualquer enfermidade. Ele te cura e você responde assim, ó. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos no teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não acontece quando o ministro do louvor fala, levanta a mão. Você não está adorando, você está exercitando. Não. Levanta a mão, isso é exercício físico.
Se não é adoração, não acontece quando o pregador fala, chora, grite, não tem nada a ver com adoração. Adoração acontece quando Deus fala assim, eu sou santo, e você fala amém. Deus fala, eu sou bom, você fala glória a Deus. Ele fala, eu sou maravilhoso, você fala terra. Ele fala, eu te salvei, te amei, você fala Deus. É Ele se mostrando e nós reagindo. Ele se mostrando e nós respondendo. Ele se revelando. Ele falando. E nós só respondemos. Isso que é adoração. Não tem a ver com nada que nós achamos que é adoração. Fala comigo, adoração é uma conversa. Deus fala, eu respondo. Nunca é o contrário. Não é eu falo e Deus responde, não. Deus fala, eu respondo. Aí Deus fala de novo. Aí Deus fala de novo. Aí Deus cura. Aí Deus salva. Aí Deus batiza com fogo. Aí Deus manda prosperidade. Deus manda bênção. Abre as portas. Salva o seu casamento. Cura a sua família. Agora, para você ficar claro, eu quero contar para você 4 histórias que me fizeram escrever esse livro. Para você entender o que eu falei, você tem que ouvir 4 histórias. Primeiro, a história de Moisés, o chamado de Moisés, que acabamos de ler. A história de Jó. Alguém já ouviu falar da história de Jó? Isso. A história do chamado de Isaías. Já ouviram falar de Isaías? E a história da mulher samaritana. O que tem de comum? Vamos lá. Primeira coisa. Toda adoração começa no meio do caos humano. Ouviu o que eu falei? Toda adoração começa no meio do caos. Por quê? Todo caos é uma oportunidade para Deus se revelar. Papai, eu preciso falar de novo. Porque aqui eu tremo para falar isso. Vou falar de novo. Toda adoração começa no meio do caos. Por quê? O caos é uma oportunidade para Deus revelar a sua... Vou te mostrar. Na história de Moisés, qual é o caos? O povo está escravo durante 400 anos. Foram no tempo de Jacó, no tempo de José. Morreu o faraó, conheceu José, escravizou o povo. É caos. Deus percebe esse caos, se preocupa com o caos, tem que resolver. Deus então vai lá numa família que nasce um menino, mas ele nasce numa época que estão matando meninos, estão matando criança. Então a mãe do menino e a irmã colocam esse menino numa cesta e jogam ele no rio. Lá no rio, o menino para nas mãos da filha do rei. E esse menino é levado para crescer no palácio do rei. Ainda estamos no meio do caos. Cresce no meio do rei, no meio das iguarias do rei. Mas esse menino nunca esqueceu o seu povo. Um dia ele estava passeando pelo palácio. Quando ele vê um dos egípcios maltratando um dos seus irmãos, esse menino piora o caos. O que ele faz? Vai lá e mata o egípcio. E agora ele é um assassino. E agora também ele é um fugitivo. Isso chama-se caos. Caos na vida de Jó. Jó tinha tudo que ele precisava. E um dia o diabo falou, ouviu Deus falar, viu? Jó, meu servo, o diabo falou, tem tudo porque o Senhor cercou. Deus disse, vai lá e toca o que você quiser, mas não mata ele. Jó perde tudo. Jó perde os filhos. Jó perde a saúde. E a mulher fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Isso se chama caos. Durante 10 anos, Jó recebe seus amigos em casa que acusam Jó, que falam para ele que pecou, que ele cometeu erro e que ele não estava agradado a Deus. E tem amigo que é assim, né? Amigo de quê? Aqui chamam amigo da... tá bom, não fui eu que falei, foram vocês mesmo. Jó tem esse tipo de amigo que vocês falaram. São amigos que não lhe ajudam, piora o caos. Isso é caos humano. Nós temos a história de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, era o ano da morte, era o ano do luto, de choro. O trono estava vazio. Tem um agravante, a Isaías, que era profeta, tinha mais de 10 anos que não conseguia ouvir a voz de Deus. E ele agora ouve o povo chorando em luto, e ele também está chorando. E o povo espera ouvir uma palavra do profeta, e o profeta não tem uma palavra, chama-se
Caos, é caos. A mulher samaritana, ela já teve vários maridos, nenhum era o dela. Ela não pode andar em qualquer horário, não vai buscar água em horários comuns que as outras mulheres iam, porque ela tinha vergonha, porque ela tinha traumas do passado, porque ela não era respeitada e vivia à margem da sociedade. Isso se chama caos. É uma oportunidade para Deus revelar a sua. No caos de Moisés, Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, quando de repente uma sarça ardia e não se consumia. Deus encontrou uma brecha no caos para revelar a sua. É caos isso aí. Na história de Jó, Jó tem uns lampejos no meio das suas crises. Ele chega assim e fala: eu sei que o meu Redentor e que o fim se levantará sobre, mas ainda não entendeu, porque ainda está vivendo caos, ainda tem amigos que questionam. Ele mesmo pergunta, ele mesmo fala: oh Deus, por que me deixas assim? Eu preferia ter nascido morto, por que não me mata? Por que eu? Por quê? Por quê? Caos, mano. Deus encontra uma brecha no meio do caos de Jó. Chega para Jó e fala: estavas aonde quando eu criei? Estavas aonde quando eu criei o homem conforme a minha imagem? Estavas aonde quando eu dividi os mares e os oceanos? Acho que Jó parou e falou assim: não fala mais nada, Deus, não fala mais nada, eu já sei de tudo que eu precisava saber. Bem sei que tudo e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Caos na história de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías sabia para onde ir. Ele foi para a casa de Deus no meio do caos. Quando ele chega lá, ele fala: eu vi também o Senhor assentado no mais alto e sublime. E no meio do caos, Deus se revela. Na mulher samaritana, ele fala: me dá de beber. Ela fala assim: como sendo tu judeus, podes pedir água para mim? Ele fala assim: se soubesses. Se você soubesse quem está falando contigo, a conversa era diferente. Era você que ia me pedir água. Ela fala: mas você é por acaso maior que o nosso pai? Com que você vai tirar essa água? Ela fala assim: se você beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Os nossos pais falam que tem que adorar aqui, mas vocês falam que é lá. Ele fala: espírito é verdade. Ele fala: és tu por acaso um profeta? És tu maior que nosso pai Jacó? Ele fala: cara, escuta, vai chamar seu marido. Ela fala: não tenho. Fala: disseste bem. Agora ela fala assim: mas o Messias, quando ele vier, ele vai nos revelar consigo mesmo todas as... Qual foi a resposta dele? Eu sou o Messias. Isso é revelação no meio do caos. E qual que é a resposta humana ao caos? Adoração. Moisés cobriu o rosto. Não foi isso que ele fez? Isaías falou: bem sei que tudo podes. Jó falou: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isaías, junto com os serafins, cantavam: eu, Senhor, toda a terra de sua glória. A mulher samaritana, ela saiu correndo, simplesmente na hora que eles falaram sobre o quê? Adoração em espírito e em verdade. Essa é a nossa resposta, mas não para por ali. A nossa resposta passa também pelo confronto, porque toda adoração nos confronta com o que realmente somos. Moisés: quem sou eu? Jó fala: falei do que eu não sabia, por isso me arrependo, não põe na cinza. Isaías fala: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. E a mulher samaritana sabe que não está casada legalmente. Terminou a resposta humana? Ainda não. Ela vai terminar com todos eles indo para o campo missionário. Moisés volta para o seu local de assassino. O criminoso volta para o local do crime, mas agora não como criminoso, como libertador. Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Jó termina como? Chama todos os irmãos, dobra o joelho, sacrifica por eles e ora por eles. É missão. E a mulher samaritana sai correndo, vai para a sua cidade em Sicar, Samaria, e fala: venham ver, eu vi um
que sabe tudo sobre mim. Será Ele o Messias? Isso é tudo que tem no livro sobre adoração. Começa com caos humano. Deus responde se revelando. Deus se revela, aliás, no meio do caos, nos respondendo, adorando. Somos confrontados na adoração, somos transformados e saímos correndo para a missão. Agora, você vai entender isso com mais calma nos próximos minutos, contando a história de Moisés com mais devagar agora. Vamos lá. Moisés está no monte e Deus chega para ele e fala: Moisés, eu quero te devolver lá para o Egito para você salvar o meu povo. Essa conversa entre Deus e Moisés, eu quero que você preste muita atenção nela. Coloca para mim de novo o versículo de número 6. Versículo de número 6. Olha só o que Deus fala. Disse mais. Volta um pouquinho, acho que versículo 4. Acho que versículo 4. Você já ouviu, querido? Vamos voltar para o versículo 4. Deus chamou do meio de uma sarça ardente e disse: Moisés, Moisés. Ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou dizendo: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é... E disse mais o Senhor. O que ele fala? Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés fez o quê? Cobriu o seu rosto. Coloca o versículo 14 agora. Veja o versículo 14. Deus está se revelando no meio do caos para Moisés. E eu quero conversar um pouquinho rapidamente com essa revelação de Deus, que é o fundamento da nossa adoração. Então afirmou Deus a Moisés: no meio do caos, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, a questão é o seguinte: eu sou. Eu não era, eu não serei, eu sou. É tipo assim, Deus chega para Moisés, quando Moisés está preocupado, porque Moisés pergunta, olha só a pergunta de Moisés: qual é o seu nome? Vai ser a pergunta que vão me fazer lá, quando eu voltar. Eu preciso saber o teu nome, para eu poder dar a resposta. Você tem que pensar o seguinte: por que Moisés quer saber o nome de Deus? A razão para Moisés perguntar o nome de Deus é porque ele cresceu no Egito e sabia que no Egito existiam vários deuses. Então, eu estou voltando com mais um. Eu preciso dar resposta para explicar qual que é a diferença desse Deus que me enviou com os outros. Aí Deus olha para Moisés e fala assim: a tua preocupação não pode ser em eu ser mais um, porque eu não sou mais um, eu sou. Não. Deus está falando: Moisés, você está preocupado em explicar como esse mais um? Ele fala: eu não sou mais um, eu sou. Ele está dizendo: eu sou absoluto, incomparável, eu sou completo, inteiro, eu sou imutável, perfeito, eu sou. Não está entendendo? Estou dizendo: ninguém vai adorar a Deus enquanto não se maravilhar com o ser de Deus. Você tem que olhar para Deus e se encantar. A Bíblia fala que Moisés olhou para a sarça e ele ficou maravilhado. Enquanto você não se maravilhar, não é se maravilhar com o poder de Deus, não é se maravilhar com a mão de Deus, não é se maravilhar com as bênçãos de Deus, é com o ser de Deus. Ele está dizendo: Moisés, não me compare com os outros deuses, são fracos. Não me compare com os outros, Isso deve ser o que rege a nossa adoração. O quê? Ele é. Ontem, Ele. Hoje, amanhã. Deus não usa a palavra existir, porque a palavra existir pressupõe começo e fim. E Ele está dizendo: não existe vocabulário humano suficiente para explicar como eu sou. Então vai lá e diga: eu, o que, ponto final. Isso é suficiente. Eu estou dizendo, quando você entrar no culto, que deve motivar sua adoração é o ser de Deus. É você se maravilhar com
o próprio Deus. É você olhar para Deus e você ficar encantado. Por quê? Porque Deus é absoluto e completo em si mesmo. Sabe o que é adoração? Olha para mim que eu vou explicar para você de uma forma um pouco poética e também clara. Adoração é assim: Deus é completo, absoluto e independente. Deus não depende de nada fora da sua própria comunidade. E qual que é a comunidade dele? Pai, Filho, Espírito Santo. Deus não precisa de nada. Tudo que ele precisa está dentro dessa comunidade. E o que é adoração? Deus convida a criação para fazer parte da sua comunidade. Eu vou explicar de novo. Talvez isso vai mexer contigo. Deus, da sua comunidade, ele não depende de nada fora de si. Ele é satisfeito consigo mesmo. Pai, Filho. E o que é adoração? Deus que é satisfeito consigo mesmo, completo na sua comunidade. Ele chama a criatura para fazer parte da sua comunidade. Agora somos filhos que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia. A adoração é Deus nos convidando para fazer parte da sua comunidade. Se isso não toca você, então o que vai tocar você? É o Criador dos céus e da terra, que te fez a sua imagem e semelhança, falando: você não é digno de nada, mas vou te fazer digno da minha presença, digno da minha glória, por causa da minha justiça. É Ele nos convidando para fazer parte de algo que é incomparavelmente incomparável. Tu és digno de tudo. Você pensa assim: tu és digno de tudo. Você pensa assim: estou arrasando. Deus olha e fala assim: não arrasaria se eu não fosse contigo. A verdade é que é o seguinte: toda vez que achamos que estamos arrasando, estamos sendo arrasados. Estamos morrendo um pouco mais para que a glória de Deus cresça dentro de nós. Isso é adoração. Então por isso ele fala para Moisés: eu não sou igual aos deuses dos egípcios. Ele está dizendo para Moisés: eu não posso ser compreendido em comparação com ninguém. Amém? Você não pode compreender Deus comparando com seu pai. Você não pode compreender Deus comparando com seu marido. Não. É por isso que Paulo fala: porque dele John Piper falou uma frase que me encantou. Ele falou assim: nada é mais básico e nada é mais definitivo do que o fato de que Deus é. O que John Piper está dizendo é o seguinte, e é isso que Deus está dizendo para Moisés. Ele está dizendo: nada é mais básico e nada é mais definitivo do que o fato de que Deus. Eu vou explicar. O que ele está dizendo é que no fundamento e no topo tem que estar a verdade que Deus. No fundamento do seu casamento e no topo do seu casamento tem que estar a verdade que Deus. No seu ministério, o que fundamenta ele é Deus é. Deus é. Ele está dizendo que a verdade que deve fundamentar a vida de um cristão é que Deus. E Deus é o que nós vamos alcançar quando chegarmos no céu. Ele é a nossa base. Ele é a nossa base. E ponto final. Quando você entender isso, o culto não é mais enfadonho, não é um enfado, não é um. Quando você entender isso, o ministério não é mais um peso. Sabe, às vezes nós fazemos o ministério, parece um peso. Você começa a tratar com a gente, as pessoas te ofendem, te machucam, e você começa a falar: eu quero desistir, não aguento mais. Quando você entende que o seu ministério se baseia na verdade que Ele é. Não importa a frustração, não importa as brigas, as decepções, não é para você que eu estou fazendo, é para. Porque Ele, então você me frustra, eu continuo. Tem tudo a ver com Ele, é sobre Ele. Então eu não atraso mais no ensaio.
Por quê? É para Ele. Então eu não atraso mais o culto. Por quê? Então eu não me visto mais de qualquer jeito. Por quê? Eu não canto mais sem me preparar. Por quê? Então eu não dou qualquer oferta. Então eu não trato meu marido como se fosse um ignorante, porque ele é dele e é para. Não amaldiçoo o meu filho. Não chamo o meu marido de safado, porque ele não é safado, ele é filho. Então eu não tenho mais vontade de matar minha esposa. Olho para ela e falo, se pudesse, tem tudo a ver com ele. Ano passado eu estava brigado com a Joyce, com vontade de mandar ela. Amém. Aí eu, com muita raiva dela, eu fui orar ao Senhor, porque é tudo a ver com ele, né? Eu cheguei, pai, eu estou com raiva. Aí Deus falou assim, você sabe que a Joyce é minha filha, não sabe? Aí eu falei, sei. Então, assim, Deus falou de uma forma crua. Se Joyce é minha filha, você é casado com Joyce, parece que você é meu genro. Você acha que eu vou deixar você mexer com minha filha? Aí eu falei, oh Deus, que perigo. Falei, papai, o que você quer que eu faça com a Joyce? Ele falou, vai lá e cuide bem dela. Se você cuidar, tratar mal, é nós dois. Falei, o senhor podia falar isso para a Joyce também? Por favor. Fala para ela que eu sou teu filho também. E que ela é sua nora. Para ela me tratar bem também. Aí ele falou assim, amigo, foi você que veio reclamar, agora é contigo, não é com ela não. O problema do seu casamento é você. Eu falei, tá bom. Oi, amor. O que você quer comer hoje? Porque não é sobre mim, é sobre meu casamento. Você sabia que seu casamento é uma metáfora? A gente tem a mania de falar que eu casei para ser feliz. Você casou para ser santo. Aí Deus te deu a pessoa que mais vai lixar você. Ninguém é santo sem sofrer, sem tribulação. Aí Deus falou assim, quero fazer esse cara santo. Te deu a única pessoa que vai te ajudar a ser santo. Toda a tribulação que você precisa para ser santo está do seu lado. Aí você também... Me desculpe, irmãos. Estou falando rindo, mas é verdade. O casamento não é para ser feliz, é para ser santo. A gente casa para ser santo. O casamento, no livro de Efésios, Paulo está falando sobre casamento, por ele fala assim, não é sobre a relação de marido e mulher que estou falando sobre Cristo e a sua noiva. Por quê? Porque o casamento é uma metáfora que mostra a relação entre Cristo e a igreja, em que eu estou sendo aperfeiçoado para ser parecido com quem? Cristo. Então como é que eu vou ser parecido com Cristo? A única pessoa que vai te ajudar a ser parecido com Cristo é teu marido ou tua esposa. Não é teu pastor vai pregar até cansar, mas quem vai te ajudar a ser santo? Está do seu lado. Ele entendeu. Depois que eu casei com a Joyce, virei um pouquinho mais santo. E tenho virado mais santo todo dia. Nunca leram 1 Coríntios capítulo 13? Nunca leram, não? O amor tudo. Não, vamos lá, vamos falar de tudo sofre. Tudo. Não, outra palavra, não é só isso não. Tudo sofre, tudo crê. Preciso falar mais alguma coisa? Não existe amor na perfeição. O amor é desenvolvido na imperfeição. Se a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, que igreja Cristo amou? Que igreja que você acha que você é? Você é a igreja. Você acha que Cristo te amou você sendo perfeito? É o amor dele que está te transformando numa criatura perfeita. Ele amou você apesar de você. É assim que tem que ser o seu casamento. Você tem que amar seu marido apesar dele. E amar sua esposa apesar dela. Isso é o casamento que glorifica quem? Porque tem tudo a ver com...
Ah, tá. Resolvemos essa equação, não é não, irmãos? Então, o que deve estar debaixo do meu casamento, Deus é. O que deve estar por cima do meu casamento, Deus é. Então ele fala, não vai lá se preocupe com me comparar. Ele fala, eu sou. Aí Deus vai no final da história revelar o seu nome. Porque até agora, quando ele fala eu sou, não é o nome dele. Deus, ele fala assim, eu sou, não é o nome dele. O nome dele ele vai falar na frente, no versículo 15. Você pode colocar versículo 15? Olha só o que Deus fala. Ele vai revelar o seu nome. Ele fala assim, eu sou Yahvé. Que significa, eu sou o Senhor. Então o nome de Deus é Yahvé, o Senhor, que está ligado com a palavra eu sou. Ele diz, eu sou o Senhor. Quando ele fala eu sou o Senhor, eu sou soberano sobre a terra, sobre os céus. Eu sou o Senhor. Quando Moisés percebeu isso, só tinha uma forma de reagir, qual é? Cobrir. Sabe por que cobriam o rosto naquela época? Era uma expressão de adoração. Toda vez que Deus se revela, nós respondemos como? Adorando. Então vou repetir, ninguém adora sem conhecer Deus. Porque adoração é uma conversa divino-humana. É Deus que abre a porta dos céus e vem até nós, se mostra e nós respondemos. Então, quando eu canto na igreja, tem que ser mais do que uma letra, é uma resposta ao que Deus está fazendo na minha vida. Não são apenas palavras do Fernandinho, do Nívia Soares, nada disso. Tem que ser o extravasar daquilo que Deus está mostrando para mim. Então aí eu consigo entender porque que tem na igreja alguns doidos, outros não doidos. Já viu, pastor? Né? Tem alguns que são doidos. E alguém chegou para mim e disse, vocês são muito doidos. Ficam lá, glórias! Aleluia! O que está acontecendo? Porque faz muito barulho, por quê? Se você vir o que eu vi, talvez você vai fazer mais barulho que eu. É que às vezes você fica tentando forçar a igreja para adorar. Nós sofremos, né? Adora a Deus! E o povo fica assim. Parece estátua. Canta! Diga aleluia. Aleluia. Levante suas mãos. Aí você fica assim, rapaz, essa igreja é dura, hein? Agora, no dia que essa pessoa ver Deus, vai entrar naquela porta já falando em língua. Não precisa ninguém falar nada. No dia que Deus se revelar para você, não há necessidade de eu falar, levanta a mão. Você já entra aí falando glória. No carro, você dirige assim, vim para adorar. Aí o cara te corta assim e fala, abençoado. Oh, glória. Você tem vontade de amaldiçoar, você fala, te abençoo. Porque você está sempre no Espírito, sempre, não é no G, não, está no Espírito, sempre querendo glorificar o nome dele. Na tua casa, não é a Anitta que toca em louvor e adoração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Os seus filhos não escutam funk pancadão, escutam adoração ao Senhor, Deus Todo. Não é Harry Potter que estão lendo, é a Bíblia Sagrada ou é adoração como Deus? Deseja. Muda tudo. Então, até quando você vai comer, não come até não conseguir andar. Porque tem gente que come e fica assim. Por que comeu? Tem que comer com moderação. Isaías falou, santo. Toda a terra da sua glória. Agora, irmão, eu quero falar uma coisa aqui que você não vai gostar muito, não. Eu falei de manhã e vou repetir agora. A adoração começa no caos humano, passa pela revelação. Nós temos esse momento de extravasar a resposta. Mas toda vez que nós passamos por esses 3 estágios, o próximo é que Deus mostra nós a nós mesmos. E aí é onde é difícil. Ver Deus é bom, maravilhoso.
Ver o serafim cantando Santo, Santo é maravilhoso, cantar é bom, mas ver você. Sabe por que nós odiamos o silêncio? Porque o silêncio nos mostra a nós. Então estamos sempre no barulho, celular, televisão, falando. Olhar para nós é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque você é perturbado. Porque nós somos perturbados. Nós somos cheios de traumas. Nós somos feitos de traumas. Sabe o que acontece, irmãos? Vocês já perceberam que Jesus, quando ia conversar ou fazer um milagre, ele começava fazendo uma pergunta? Já perceberam isso? O que você quer que eu faça? Como assim? Eu sou cego, o senhor não percebeu o que eu quero ver? É porque Jesus sabia que a cura não era somente dar a vista para ele. Ele precisava, antes de dar vista, organizar o quê? O pensamento, a mente. Sabe por que você vai no psicólogo? Porque o seu pensamento está desorganizado. E a arte de pensar é uma inteligência que Deus nos deu, mas estamos perdendo essa arte por causa dos traumas, por causa dos abusos, por causa dos medos, por causa das dificuldades que vivemos numa família abusiva, violenta, agressiva, por causa de um casamento agressivo e abusivo, não conseguimos pensar direito, as nossas emoções estão confusas, tem culpa, tem raiva, tem medo, tem insegurança dentro de nós. Então, quando Deus fala, não percebemos. Então, Deus precisa fazer o quê? Organizar o pensamento. É o que faz o psicólogo, chega lá e te ouve. E ele está ajudando você a fazer o quê? Organizar o seu próprio o pensamento. Você tem que pensar direito. Você não está pensando direito. Então, toda adoração nos leva ao confronto conosco, com si mesmo. Nos leva a esse confronto. Moisés chega a falar para Deus: quem sou eu para que me envies? Moisés fala: eu não sei falar, olha só o que eu sou bandido, eu sou assassino, como é que eu vou voltar lá? Eu não sei nem abrir a boca. Existe um confronto, a realidade que Moisés não presta e a realidade que tem um Deus tão grande, tão santo. Jó chega a falar assim: eu falei de coisas que eu não sabia, miserável homem que sou, e eu mexi com o assunto que não era da minha alçada. Quem sou eu para o Senhor poder se compadecer desse homem? Isaías grita: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Olha quem eu sou sujo. A mulher samaritana sabia, ela fala: não tenho marido, tenho vivido dissolutamente, erroneamente durante muito tempo. Irmãos, toda crise é uma oportunidade para Deus revelar a sua glória, para Deus nos transformar na adoração. E todo ser humano passa por isso. Eu contei para você a história de Moisés, a história de Jó, de Isaías, da mulher samaritana. E agora estou te contando a tua história. Você precisa desse confronto. Toda adoração nos leva ao lugar onde nos ajoelhamos e falamos como Paulo: miserável homem que sou. Enquanto a adoração não nos levar ao confronto com quem nós somos, não estamos adorando. Não acredite numa adoração que não transforma a gente. É por isso que a adoração é mais do que uma canção. Não é apenas cantar na igreja santo, santo, santo. É você ser confrontado, o seu caráter todos os dias. É muito fácil a gente culpar o diabo das coisas que nós fazemos. Por quê? Porque o diabo expulsa. Caráter você não expulsa, não, você trabalha. E trabalhar caráter custa. É você entrar no confronto, olhar no espelho e perceber que você é tudo que precisa ser consertado. Olha para você. Eu fiz um exercício na nossa igreja em Moçambique. Chamei os meus líderes antes de sair de Moçambique para vir para cá. Comecei a conversar um por um e fiz muitas perguntas. Quando eu chegava na pergunta de quem é você, eles se desmontavam. Quase todos choraram. Depois das perguntas que eu fazia, eu chegava a perguntar: quem é você? Muitos deles choravam. E a próxima era: como você está? São as perguntas que nós respondemos com muita falsidade. Quem é você? Eu sou missionário Manuel. Mas quem é você? E a próxima é: como você está? Você sabe responder essa pergunta: como você está?
Ou você sabe mentir sobre isso? Está tudo bem. Fala a verdade. Fala, eu estou machucado. Eu estou ferida. Estou desapontado. Tive uma reunião hoje que me desmontou. Tive uma reunião hoje que no final da reunião eu estava chorando igual um bebê. Não conseguia ouvir o que estava sendo falado e me incomodava perceber como hoje o ser humano está tão preocupado com sua própria glória. Como o ser humano não ama a Deus como devia amar a Deus. Eu chorei. Eu não estava bem. Eu vim na igreja, eu não estava bem. Até que começaram a dizer, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Os céus abertos, a sua mão. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor. Aí Deus falou, esquece tudo. Olha para mim. Esquece tudo. Olha para mim. Eu sou Deus que te cura, que te sara. Eu voltei a estar bem. E por isso estou aqui pregando para você e te dizendo, para de fingir. Não precisa ficar sorrindo não. Se não está bem, chore. Fale, grite, abre a boca. Ninguém curado de feridas que não são identificadas. Chame por socorro. Fala, eu preciso de ajuda. Seu casamento não está bem, fala para o seu marido, não estou confortável com isso. Fala com o pastor, grite. Se não quer falar com ninguém, então grite para Deus e fala, não estou bem, socorro. Isaías falou, ai de mim. A mulher samaritana falou, só isso aqui. Moisés falou, quem sou eu? E Deus não nos expõe a nós mesmos para nos envergonhar. Ele nos expõe a nós mesmos para quê? Para fazer o que ele fez com Isaías. Um anjo voou do altar, segurou fogo nas suas mãos, voou até mim e tocou-me com o seu fogo e falou, eis que isso tocou os teus lábios e perdoados estão os teus pecados. Para Moisés ele falou, não diga isso nunca mais. Quem criou a boca, Moisés? Fui eu que criei a boca. Então se eu criei a boca, sou eu quem vai te usar. Ah, mas então vai com o seu irmão. E Moisés, aquele assassino, volta para o lugar de crime. E agora não é mais criminoso, agora ele é libertador. Irmãos, eu tenho que falar uma coisa sincera. Não estou falando particularmente dessa igreja. Eu ando muitas igrejas aqui no Brasil e percebi um fenômeno. Tem muita gente ferida dentro da igreja. E algumas pessoas estão feridas com pastores, com irmãos e com a igreja. E enquanto nós não expormos as nossas feridas, não vamos para frente. Então a pergunta que eu preciso fazer para você hoje é, como é que você está? Essa pergunta é feita toda vez que você adora de verdade. Deus te faz essa pergunta. Está tocando bateria, como é que você está? Está tocando violão, como é que você está? Como é que você está tocando teclado, cantando? Ah, és o alfa, o ômega. Está bem? Você está entendendo o que está cantando? Ou você está apenas performando? Nós não somos artistas. Nós somos adoradores. Se tudo isso acontecer, você vai ouvir a voz de Deus falando assim, quem vai? Quem há de ir por nós? Peraí, eu vou falar, não, quem vai? Quem há de ir por nós? Você viu que Moisés, no começo, quando Deus fala, Moisés, ele fala, eis-me aqui. Depois fala, vai, ele fala, não, mãe, manda meu irmão. Moisés não estava bem, mas no final ele fala, vou junto com meu irmão, mas vou. A mulher samaritana, quando ela foi curada, ela fez o quê? Foi para o campo missionário. Jó, quando foi curado, Jó sacrificou. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, sabe disso, né? E no tempo de Jó, Jó não entendia direito essa ideia de justificação e tal, não sei o quê. E agora Jó é colocado na posição do sacerdote para sacrificar pelos seus irmãos. Agindo como missionário no meio da sua família. E orando pelos seus amigos que o acusaram. E nós temos finalmente quem? Isaías, que fala, eis-me, envia-me. Nenhuma adoração termina sem que nós vamos pregar o Evangelho. Ninguém que é apaixonado não quer falar sobre a sua paixão. Se você ama Deus de verdade, que Ele fala, eu sou o que sou, você termina fazendo o quê?
falando sobre Ele. Eu falo sobre Deus o tempo todo. Eu falei aqui ontem, hoje de manhã, acho. Se você me der a oportunidade, eu falo sobre Deus o tempo todo. E eu falo com o meu prazer. Fico com raiva quando as pessoas fazem a obra do Senhor pelo dividendo, pelo que vão ganhar, pelo lucro, pela popularidade. Eu falo, não entendeu nada. Porque não é sobre nada disso. É sobre Deus. Você pode se colocar de pé? Vem aqui a minha esposa linda. Vem aqui o pessoal do louvor e vamos terminar cantando essa canção que é bem famosa. Que fala, a Ele a glória. Amém? Vamos cantar juntos e adorar ao Senhor nessa noite missionária.